Olá, meu amigo, tudo bem? Que bom ter você aqui de novo, professor Leandro Luiz, para a nossa terceira e última aula do treinamento de como ganhar o processo trabalhista. Esse treinamento, você pôde perceber que é bem focado na prática, assim como o meu curso Mestre das Audiências, que é um curso bem mais extenso, que visa pegar desde o básico até o avançado e te preparar para toda e qualquer situação que você possa experimentar na audiência trabalhista. Hoje eu fiz uma postagem no meu Instagram que falava sobre os temores do advogado em relação à audiência. O que era pior, pegar um juiz grosso ou não saber responder a uma pergunta em audiência? Bom, queria primeiro falar sobre isso. Gente, você não pode controlar a educação e o humor do juiz. Não tem como. Vai ter dia que você vai pegar um juiz que está de mau humor, que não dormiu bem, que está com problemas, e pode ser que esse cara resolva descontar nas partes e nos advogados em audiência. Tem juízes que já são assim por natureza. Alguns aqui no TRT do Rio, a gente até já os conhece por nome. Mas como agir com um juiz assim? Eu sempre recomendo que você não entre no embate com o juiz, a não ser que seja necessário para defender o direito do seu cliente. Se você acha que ele está sendo prejudicado, então você deve intervir. No começo da audiência, entre dando um bom dia, firme, olhando para o juiz, dê um bom dia para o advogado, seja cordial com todo mundo. Pode ser que nem te respondam, mas você faz a sua parte e tenta estabelecer um ambiente harmônico. Se isso não for possível, se você acha que o juiz está sendo grosso, e principalmente se essa grosseria afeta a condução do processo, se ele, por exemplo, está forçando demais, de forma grosseira, um acordo, se ele está sendo mal educado em relação às perguntas que faz para a preposta ou para o reclamante, insinuando alguma coisa, você pode levantar a mão a qualquer momento, aliás, deve fazer isso, levanta a mão e fala, pela ordem, excelência, acredito que Vossa Excelência está com algum problema em relação ao meu cliente. Está se dirigindo de uma forma grosseira. Está todo mundo aqui trabalhando e não há necessidade disso. Seja firme com as suas palavras. E pode até propor, se Vossa Excelência quiser e o colega não se opor, Vossa Excelência pode redesignar essa audiência para um dia em que estiver com humor melhor. Eu já fiz isso em audiência, já criei até embates com o juiz para provocar uma suspeição, tá? Porque achava que aquele juiz era prejudicial à causa do meu processo. Outra questão que os advogados colocaram que tem muito receio é ser perguntado sobre algo que não saiba responder. Gente, olha só, isso não é uma coisa que acontece com frequência, nem com advogados inexperientes. Por quê? Juiz não quer saber de você direito material. Sabe o que o juiz vai querer saber de você? Documentos que estão no processo, sobre o que se trata o processo, vai querer saber de você com que provas você quer produzir as suas alegações, vai querer saber de você, pode ser que surja uma pergunta sobre o rito processual em relação às testemunhas, vai querer saber de você se você quer produzir determinada prova ou não. Então, o que você precisa conhecer? Você precisa conhecer o processo, o rito processual, o ônus da prova e os meios de prova. Isso
são as perguntas que o juiz pode abordar com você numa audiência. Ele não vai perguntar para você se você entende da escala 12/36, se você entende que quantos dias tem de aviso prévio para o cara que trabalhou 5 anos. Ele não vai perguntar para você sobre divisor de horas extras. Nada disso, gente. Ele não vai perguntar sobre direito material com você em audiência. Ele vai perguntar para você sobre documentos que estão no processo, sobre o rito processual, eventualmente, tá? Vai perguntar sobre ônus da prova, que vai surgir mais ou menos assim, doutor, vai ouvir testemunha? Doutor, vai ouvir o reclamante? Vai ouvir o reclamado? Ele vai querer saber, de você de que forma você vai querer produzir a prova. Entendeu? É isso que vai surgir de questionamento do juiz para o advogado em audiência. Não vai surgir questão de direito material. Então não se preocupe com isso. Cara, no meu curso Mestre das Audiências, ele vai fechar com mais ou menos... As últimas aulas estão sendo gravadas do curso. Então ele vai fechar com mais ou menos 25 aulas. Já tem 19 aulas disponíveis na plataforma e mais material de apoio. Nesse curso a gente aborda profundamente todas essas questões. Para quê? Para que você esteja completamente preparado para ter uma boa atuação em audiência. Eu te levo casos práticos, situações vivenciadas durante 22 anos. Nem sempre eu fui esse advogado, gente, que se sente firme em audiência, confiante, que faz a diferença. Eu tive que aprender isso, tive que desenvolver isso. E é isso com várias situações vividas. Então, é isso que eu quero passar para vocês, para que vocês se sintam confiantes, tenham uma boa atuação em audiência e ganhem mais processos. Tá bom? Mas vamos lá. Hoje eu quero falar ainda sobre prova documental, prova pericial, alegações finais, inspeção judicial, enfim, tem muita coisa para falar e pouquinho tempo. Eu não quero que essa aula passe de mais de 1 hora. Então vamos lá. Começando a falar pela prova pericial. Imagina a seguinte situação. Reclamante chega no seu escritório, fala assim, ó, doutor, eu trabalhava numa fábrica e lá o ruído era muito grande e eles não tinham equipamentos de proteção necessários. Nem sempre a gente tinha equipamentos disponíveis. O ruído é uma das situações que podem gerar o adicional de insalubridade. Mas você, por si só, tem como aferir esse ruído? Sabe qual o nível de ruído que gera o adicional de insalubridade ou não? Sabe se os equipamentos que eram fornecidos eliminavam esse ruído? Geralmente, gente, geralmente não. Em questões de insalubridade e periculosidade, nós precisamos nos utilizar da prova pericial para alcançar esse direito. E isso está disposto no artigo 195 da CLT. Então, assim, sempre que você tiver um pedido dessa natureza, você vai precisar se utilizar da prova pericial. Quem é um perito? Perito é uma pessoa técnica que pode comprovar, geralmente, da confiança do juízo. O juiz já tem lá uma listinha de peritos com que ele trabalha. E aí ele nomeia essa pessoa para quê? Para que essa pessoa possa produzir um laudo aferindo aquela condição que você alega na sua petição inicial. Você não alegou para pedir o adicional de insalubridade que esse trabalhador vivia num ambiente de muito barulho, de muito ruído? Então,
Quem vai observar os critérios de aferição e informar se isso é verdade ou não é o perito. Perito é a pessoa que conhece da técnica de aferição disso. Pode acontecer que o trabalhador, no seu ambiente de trabalho, trabalhava com um calor excessivo. Quem vai aferir isso de acordo com as normas técnicas, que a gente chama de normas regulamentares? Quem vai aferir isso é um perito. Ele que vai dizer se aquele calor é passível ou dá o direito ao adicional de insalubridade. Por exemplo, existem questões que funcionários que trabalham em hospital ganham um adicional de periculosidade e aquele que adentram em certos ambientes do hospital ganham insalubridade em grau máximo. Leandro, como assim? Existem percentuais diferentes para insalubridade. Talvez alguns profissionais tenham contato com agentes que outros não têm. Então, quem vai definir isso é o perito. Assim como periculosidade. Quem vai definir se o ambiente que o empregado laborava era perigoso? Quer ver uma situação prática? Posto de gasolina. Uma vez eu peguei um processo em que existia no ambiente, em torno do posto de gasolina, várias lojas de conveniência. Várias lojas de conveniência e outros comércios. Um deles era uma farmácia. Eu ingressei com um pedido de adicional de insalubridade contra a farmácia, aliás, de adicional de periculosidade contra a farmácia de uma caixa. Mas como assim, Leandro? Adicional de periculosidade da caixa da farmácia? Sabe por quê? Ela ficava numa distância que, de acordo com as normas regulamentares, era perigosa da bomba de gasolina. Era um posto pequeno e a caixa ficava logo na entrada da farmácia, que ficava uma distância pequena da bomba de gasolina. Por isso, ela tinha direito ao adicional de periculosidade, pelo ambiente perigoso em que ela trabalhava. Quem aferiu isso? Um perito nomeado pelo juízo. Mas eu já fiz esse requerimento desde a minha petição inicial. Por quê? Eu tive o cuidado de ir até o posto de gasolina e verificar que a distância era pequena. Mas eu precisava transformar aquilo para o processo, provar aquilo no processo. O fiz através do laudo pericial. E aqui vai logo assim um detalhe importante. O ônus da prova de efetuar, de comprovar a condição perigosa, o ambiente perigoso ou a condição insalubre do trabalho é do empregado. Ele precisa comprovar a situação fática que dá direito ao adicional. Então, é ônus dele. Beleza? Então, assim, na sua petição inicial, você já pede a produção da prova pericial para apuração da insalubridade ou da periculosidade. Existem outras situações também que serão resolvidas através da prova pericial. Quer ver um exemplo? Questões de doença ocupacional e acidente do trabalho. Vamos supor que um cliente chega no seu escritório alegando que sofreu um acidente de trabalho por culpa da empresa e
ficou com alguma deformidade, teve a sua capacidade de trabalho reduzida. Você faz uma ação pedindo danos morais, às vezes pedindo dano estético, e geralmente pedindo o quê? Pensionamento pela redução da capacidade laborativa daquele empregado. Quem vai definir se realmente esse empregado sofreu uma redução da capacidade laborativa, que a gente chama da extensão do dano? Vai ser um perito médico. Esse perito médico vai informar, não, em função desse acidente, ou de acordo com os documentos apresentados, em análise, em consulta presencial com o reclamante, vai produzir um laudo pericial que informe se ele teve redução da capacidade laborativa ou não, se foi decorrente daquele acidente ou não. Isso quem vai dizer é um perito. Claro que você pode colocar outras provas aí, como testemunhas para dizer que o acidente ocorreu lá, que o acidente foi assim, assim, assado, a dinâmica do acidente. Mas o dano em si, dizer se ele tem um problema ou não decorrente daquele acidente, vai ser o perito que vai dizer. Vai ser o perito que vai dizer se aquela doença alegada pelo reclamante é uma doença ocupacional, é uma doença desenvolvida pelo trabalho. Ele que vai afirmar isso. Ele que vai informar em relação aos danos, principalmente nos pedidos de pensionamento. Então, você precisa da realização da prova pericial quando a prova do fato que você quer depender de questões técnicas. Deu para entender isso, gente? E como é que você faz? Em audiência, você faz o seguinte, ó. Logo no início da audiência, não tendo acordo, você fala, excelência, pela ordem, tem pedido aqui de periculosidade. Então, eu gostaria da produção da prova pericial. Ah, tem? Juiz, olha o processo. Tem sim. Então tá. Vou designar, então, vamos. Aí o juiz vai falar assim, ó, então vamos adiar essa audiência? Eu vou designar perito, vocês juntam quesitos nesse tempo, vou dar aí 20 dias para cada um juntar os quesitos. Ah, Leandro, o que são os quesitos? Quesitos são perguntas que você, advogado, produz para o perito responder no laudo dele. Mas que perguntas eu vou fazer para o perito, Leandro? Você vai fazer as perguntas necessárias para comprovar o fato que embasa o direito do seu cliente. Quer ver um exemplo? Queira o senhor perito informar se, em decorrência do acidente, o empregado teve redução da capacidade laborativa. Queira o senhor perito afirmar se a redução da capacidade laborativa é permanente ou temporária. Por exemplo, num caso de insalubridade, um quesito, queira o senhor perito afirmar se os equipamentos necessários à eliminação da condição insalubre eram fornecidos. Queira o senhor perito afirmar se o reclamante utilizava os referidos equipamentos. De quanto em quanto tempo os equipamentos eram substituídos? São perguntas que vão fazer com que você comprove aquele direito, aquele pedido alegado na inicial. Tranquilo? Mas aí o juiz faz o quê? Geralmente, o juiz ele vai partir essa audiência. Mas por que, Leandro, que ele vai partir essa audiência? Vou te mostrar que isso é uma questão lógica, tá? Mas, no rito sumaríssimo, pela audiência ser quase sempre una, você vai ver que alguns juízes não vão querer adiar essa audiência. Vão querer colher o depoimento das partes, ouvir eventuais testemunhas
e depois designar a realização da perícia, depois de encerrada a audiência, designar a realização da perícia com a entrega do laudo, para depois as partes se manifestarem por escrito sobre o laudo, e aí depois alegações finais e concluso para a sentença. É o correto a se fazer? Não. O correto a se fazer é adiar a audiência. Por que, Leandro? Pelo seguinte, imagine a seguinte situação. Imagine na situação que eu citei do posto de gasolina no meu processo. Se o juiz tivesse colhido o depoimento das partes e efetuado a prova, e o juiz tivesse colhido o depoimento das testemunhas, e depois da audiência o laudo tivesse sido produzido, informando que ela não tinha direito ao adicional de periculosidade, porque o caixa ficava distante, seguramente, da bomba de gasolina. E, de acordo com a norma do Ministério do Trabalho, então ela não teria direito à periculosidade, ao adicional de periculosidade. Ah, Leandro, se o perito falou, então não tem jeito. Não. Eu iria impugnar o laudo com o quê? Com testemunhas. Por quê? Porque pode ser que na época que o perito foi fazer a perícia, já não, o ambiente, o caixa, tivesse sido mudado de local. Por exemplo, quando ela trabalhava, era na entrada da loja. E quando o perito foi efetuar a medição, o caixa estava afastado. Estava nos fundos da farmácia. E aí, ele, sabendo que ela era caixa, foi lá e fez o quê? Mediu dos fundos da loja até a bomba de gasolina. E aí, a distância teria dado diferente do que a norma regulamentadora prevê para o adicional de periculosidade. Como é que eu ia impugnar isso? Ia ter que pedir uma nova audiência. Juiz nenhum quer fazer isso. E eu já teria ouvido minhas testemunhas. Não poderia, por exemplo, colocar o empregado que trabalha com ela para impugnar esse laudo e falar, não, mas na época que ela trabalhava ali, o caixa ficava na entrada da loja, pertinho da bomba de gasolina. Entendeu, gente? Porque podem surgir questões em relação ao laudo que devem ser objeto de prova em audiência. Então, é melhor que o juiz parta ao ato, ou seja, não realize colheita de prova oral, designe a perícia e só depois do laudo, das partes se manifestarem sobre o laudo, ele designa a audiência para a colheita da prova oral. Mas nem todo juiz faz isso. Tá bom? Então, seguinte, sobre prova pericial, reclamante geralmente precisa requerer essa prova. O juiz pode determinar de ofício? Pode, mas o juiz não advoga para as partes. Então vai ter juiz que pediu prova pericial, não, doutor? Não, está alegando insalubridade, não pediu prova pericial. Vai pedir, doutor? Não. Pode ser que o juiz passe direto e você perca o processo por causa disso. Ele pode determinar de ofício? Pode, o juiz tem poderes para a condução do processo. Mas não cabe ao juiz advogar, fazer o papel de advogado das partes. Então, faça esse requerimento na inicial e na abertura da audiência. Após a tentativa de acordo, já levante a mão pela ordem, excelência, tem pedido de insalubridade, podemos partir a audiência e determinar a realização do laudo pericial? É o melhor a se fazer. Beleza? Acho que, sob prova pericial, você já tiveram agora aqui uma noçãozinha, né?
Vamos tentar seguir, que ainda tem muita coisa para falar. E vamos falar agora sobre prova documental. Leandro, o que é isso? Prova documental é todo documento que você junta ao processo. E aqui nós estamos falando de contra-cheque, estamos falando de cartão de ponto, estamos falando de contrato de trabalho, cópia da carteira de trabalho, estamos falando sobre vídeos, estamos falando sobre fotografias, estamos falando sobre muita coisa. E o que é importante saber em relação aos documentos? Primeiro, na CLT não tem muita coisa sobre produção de prova e principalmente sobre a produção de prova documental. A gente vai se valer aqui subsidiariamente do Código de Processo Civil. E um dos artigos mais importantes para você ter em mente, já vou falar sobre ele, é o artigo 422 do Código de Processo Civil. O artigo 422, ele diz o quê? Que se um documento não for impugnado, ele presume-se verdadeiro. Por isso é que, quando a empresa apresenta a defesa, o juiz te dá prazo para se manifestar sobre a defesa e os documentos. Por quê? Porque podem vir documentos com a defesa que precisam ser impugnados, senão eles passam a ser verdadeiros. Quer ver um exemplo? Você ingressou com um pedido de horas extras. E aí, a empresa, que tem mais de 20 funcionários, precisa apresentar os controles de ponto. Aí você vai e fala assim, aí a empresa apresenta os controles de ponto e diz que eventuais horas extras eram marcadas nos controles de ponto. Você, ao se manifestar sobre a defesa e os documentos, não faz impugnação sobre o cartão de ponto. O que acontece? Documento que não é impugnado passa a ser presumivelmente verdadeiro. Se ele é verdadeiro, veja bem, você não impugnou o documento. Se ele é verdadeiro, o juiz pode nem querer mais produzir prova sobre a jornada de trabalho. Por quê? Porque os cartões de ponto que são presumivelmente verdadeiros, que não foram impugnados por você, contém a jornada de trabalho. Ah, Leandro, precisa impugnar os cartões de ponto? Precisa. De que forma eu faço isso? Bom, vamos lá. Você já começa a preparar essa impugnação desde a petição inicial. Quando você formula, quando você entrevista o cliente, você já sabe qual é a situação. Porque as situações podem ser diversas para você impugnar o cartão de ponto. Você pode impugnar o cartão de ponto porque não tinha assinatura do reclamante. Você pode impugnar o cartão de ponto porque ele está rasurado. Você pode impugnar o cartão de ponto porque ele não retrata a real jornada de trabalho. Por quê? Porque o reclamante era obrigado a bater o ponto e voltar a trabalhar. Você pode impugnar o cartão de ponto porque ele tem marcação britânica, ou seja, o empregado era compelido, independente do horário, a marcar o cartão no horário correto de entrada e no horário correto de saída, independente da jornada. Se você conversa com seu cliente e informa quais são os motivos que ele tem direito a hora extra, eu trabalhava todo dia até às 20. E o que você fazia com o seu cartão de ponto? Eu era obrigado a marcar 18 horas
e continuar trabalhando. Então você já sabe como impugnar o cartão de ponto por ocasião da manifestação sobre a defesa e documentos. Beleza? Então, se o juiz meter ali para você no oral, ó, doutor, 20 minutos para se manifestar sobre a defesa e documentos. Pois não, aí você faz suas anotações sobre os pontos principais, dentre eles tem lá horas extras, você tem que impugnar os cartões de ponto, vai falar, excelência, impugne os cartões de ponto, uma vez que os mesmos não retratam a real jornada de trabalho. Uma vez que o reclamante era compelido a efetuar o batimento do cartão de ponto, fazer as anotações, ou seja, marcar o cartão de ponto, independente da jornada cumprida. Entenderam? E aí você vai precisar comprovar isso. Vai precisar que ele tinha que ficar lá todo dia até as 20 horas. Tá bom? Você não vai ter que comprovar que ele era obrigado a marcar todo dia às 18 horas o cartão. Você vai ser obrigado a comprovar que ele ficava todo dia até às 20 horas. Entendeu? Mas você precisa impugnar o cartão de ponto. Ah, Leandro, se for uma questão de discussão quanto à modalidade de dispensa, eu estou dizendo que meu cliente foi coagido, se sentiu coagido a pedir demissão. Se for uma situação dessa, e tiver lá, por exemplo, uma carta de próprio punho dele pedindo demissão, ou uma carta com pedido de demissão assinada por ele, você vai dizer que aquela carta não representa a real intenção do reclamante, uma vez que o mesmo se sentiu coagido ao pedido de demissão. É claro, você vai precisar comprovar essa coação. Não é fácil. Às vezes, é interpretação da situação vivenciada no contrato de trabalho. Mas você vai precisar efetuar essa comprovação. Mas precisa impugnar o documento. Porque se não for impugnado, ele passa a ser verdadeiro. E aí, gente, pode ser que o juiz não queira mais ouvir falar sobre nada sobre a modalidade de dispensa. Entendeu? Por que precisa ser? Por que o juiz dá a oportunidade de réplica ali, de impugnar a defesa e os documentos? É por isso. Tá bom? Ficou sabendo? Já sabia disso ou não? É bom saber bem disso. Quando é que eu tenho que juntar os documentos, Leandro? Na prática, se chegou o documento na tua mão, você junta. Ou seja, geralmente você junta os documentos com a inicial. Ou, se você está defendendo, com a defesa. Esses são os momentos de juntada de documentos. Inicial e defesa. Mas e na prática, Leandro? Cara, você vai ver que há situações em que você vai pedir documentos para o seu cliente e ele vai ficar de levar o seu escritório. E não leva nunca. E às vezes está chegando o prazo prescricional, ele já está perdendo algum direito porque trabalhava há mais de 5 anos na empresa. Então cada mês que passa ele perde um mês de 5 anos do prazo quinquenal de prescrição, deixa para trás um mês. Cada mês que passa ele deixa para trás um mês. Aí você quer ingressar logo com aquela ação. E aí o cara não traz os documentos. Ingressa com a ação e junta os documentos depois. Ah, Leandro, posso? Na prática, se a reclamada não for citada, não tem problema nenhum. O juiz vai aceitar os documentos. E se já foi citada, Leandro? Mesmo assim, junta. Há situações que eu já juntei documentos até em execução. Você pode juntar documentos novos a qualquer momento no processo. A qualquer momento, quando a gente diz, é até o julgamento aqui no TRT, em segunda instância, se forem documentos novos. Por quê? Porque o TRT, ele analisa fatos ainda. Já o TST, não. Então, no revista, não são analisados fatos.
Então não adianta você juntar um documento novo querendo comprovar uma situação nova. É mais difícil. Mas eu já juntei documentos até em execução. Em que caso, né? Existe uma empresa que eu defendia, que ela fechou. Quando ela fechou, ela demitiu todos os funcionários e ficaram apenas os sócios. Mas essa empresa tinha um monte de reclamação trabalhista, um monte de defesa para fazer. E o que aconteceu? Não tinha, de um dia para o outro, não tinha ninguém para buscar esses documentos na empresa, no escritório. Não existia mais empregados. Ela paralisou as atividades. Então, muitas defesas eu fiz sem ter os documentos. Efetuamos prova oral, tentamos prova pericial em alguns casos, mas em muitos processos nós perdemos pelas jornadas alegadas na inicial por ausência dos cartões de ponto, por ausência dos contra-cheques. Eu não tinha esses documentos. E na hora que chegou a liquidação da sentença, o momento de se estabelecer o quanto se devia pagar, nós juntamos esses documentos pedindo prova pericial para quê? Para que se fosse abatido dos valores pleiteados de horas extras, aquelas horas extras consignadas como pagas nos contra-cheques. Por quê? Porque geralmente você vai ver, e esse pedido nós fazemos em defesa, que eventual condenação se desconte os valores pagos sob a mesma rúbrica. Porque vamos supor que o cara trabalhasse todo dia até às 20 horas. Mas eu pagava para ele, em vez de todos os dias, eu pagava, às vezes eu pagava a hora do dia, às vezes eu não pagava, às vezes o RH errava, enfim, algumas horas extras estavam pagas. Então, se não houve documentos e o juiz reconheceu o labor extraordinário de 2 horas todos os dias, pelo menos que se desconte aquilo que já foi pago. Então, eu juntei essa documentação no momento da liquidação, usei como estratégia um pedido de perícia para que se pudesse apurar o que havia sido pago daquele montante que estava sendo pleiteado. Ainda estou com essa discussão no tribunal ainda, mas uma parte foi considerada. Então, assim, outra situação que você pode juntar um documento no recurso ordinário, já aconteceu comigo. Uma testemunha prestou depoimento num processo em que eu era advogado. E aí acabou a instrução, alegações finais, sentença. A sentença foi muito baseada no depoimento dessa testemunha, que na verdade era a única testemunha do reclamante, eu estava defendendo a empresa, não tinha testemunha nenhum. No momento, quando saiu a sentença, esse cara, essa testemunha, tinha sido testemunha em outro processo contra a empresa também. Só que lá no segundo processo, ele deu um depoimento incompatível com o depoimento do primeiro processo, em que já havia sentença. Eu peguei aquele documento novo, que é o segundo depoimento dele, e juntei no meu recurso para o tribunal. Então, assim, você pode juntar documentos até no seu recurso ordinário. Uma situação que você vai perceber, e aí como reclamante ou como reclamado, você argue isso, requer isso, quando lhe for conveniente, é o seguinte. Vamos supor que o reclamante ingressou com um pedido de pagamento de FGTS porque os depósitos mensais não eram feitos corretamente. Então ele diz lá na petição inicial que um monte de meses não foram pagos. A empresa
precisa trazer para comprovar esse pagamento o extrato analítico da conta do FGTS do reclamante. É ônus da empresa. Durante um tempo houve essa discussão, tá? Alguns juízes entendiam que esse ônus era do reclamante. Mas o TST já afirmou o entendimento de que esse ônus é da empresa. E a empresa vem, diz que estão todos pagos, mas não apresenta o extrato analítico. Aí você, no momento de fazer a manifestação sobre a defesa de documentos, fala assim: Excelência, pela ordem, se manifestou lá, fez tudo, a audiência está terminando. Desculpa. Excelência, pela ordem, preclusa a prova documental? Sim. Aí o juiz conseguindo lá na ata. Preclusa a prova documental. O que isso quer dizer? É que aquele extrato, meu amigo, que você deveria ter juntado na defesa, você não vai poder juntar mais, não. Não, Leandro. Nem se a audiência for partida, não vai. Por quê? Porque o juiz colocou ali que esse tipo de prova está preclusa. Ou seja, vocês não vão mais produzir prova documental. Só se for para fazer contraprova sobre um fato novo. Mas esse fato não é novo, ele estava desde a inicial. Mas, na prática, se eu sou você, faz o quê? Está pela defesa? Esqueceu? A empresa não te forneceu o extrato até o momento da audiência? Junta depois. Junta depois e pede a intimação da outra parte para se manifestar por respeito ao contraditório. Mas junta. Não fica pegado nessa formalidade que, já passou o prazo, não vou juntar. Gente, vocês vão ver decisões de magistrados assim, considerando a busca pela verdade real e o princípio do enriquecimento injustificado, do não enriquecimento justificado, defiro a juntada do documento ou aceito o documento. Manifeste-se o reclamante, o reclamante em 5 dias. É isso. Você não sabe o entendimento do juiz? Na dúvida, sempre que um documento lhe for favorável, junta, independente do momento. O TST tem um entendimento que até o fim da instrução processual você pode juntar a documentação. Mas, como eu disse, eu já juntei em execução, eu já juntei em recurso ordinário, já juntei em alegações finais, já contei até esse caso de alegações finais no meu Instagram, porque o preposto só falou para mim que a testemunha que prestou depoimento naquele processo já tinha prestado em outro processo só quando a gente saiu da audiência. Porque se ele tivesse me falado em audiência, eu tinha requerido ao magistrado que trouxesse aos autos ou me permitisse juntar aos autos aquele documento como prova emprestada de outro processo. Então, gente, é esse cuidado que você tem que ter com prova documental. E aí nós partimos para uma questão hoje que está muito aí em voga, né? Que são provas digitais. Gente, provas digitais, nós temos aí uma enormidade de possibilidades devido ao avanço da tecnologia. Eu te diria que são indefinidas as formas pelas quais você pode produzir determinada prova. Algumas provas estão em mais evidência na Justiça do Trabalho, que são as ligadas aos pedidos que são feitos rotineiramente. E aí nós temos o seguinte, vamos lá, print de WhatsApp,
pedidos de geolocalização e textos, prints, em geral, de redes sociais. Prints, se não forem impugnados, vão cair na regra do artigo 422. Podem ser considerados válidos pelo juiz, se eles não forem impugnados. Então, assim, você precisa impugnar um print. Vamos supor que seja o print de uma conversa do WhatsApp. Você impugna o print, por quê? Concorda comigo? Vamos fazer um parênteses aqui. Nós acabamos de passar por um período de eleição. E aí, vocês lembram que tinha muita guerra entre esquerda e direita, né? PT e direita, Bolsonaro e Lula, de quem estava com o comício mais cheio. E aí você via o mesmo comício com quantidade de pessoas diferentes nas fotos. Uma tinha meia dúzia de gato pingado e a outra tinha milhares. Aí o nego falou que existiam pessoas repetidas nas fotos. Por que isso, gente? Atualmente, a facilidade de manipulação de um arquivo de imagem é muito grande. Então, o print, por si só, ele não se sustenta se for impugnado, nem quanto ao seu conteúdo, mas quanto à formalidade. Você pode impugnar a formalidade com que ele foi produzido. Por quê? Existem maneiras de maior credibilidade e menor credibilidade de produção de prova em relação a prints do WhatsApp. Vou falar aqui sobre 3, tá? Rapidamente, você pode efetuar essa prova indo até um cartório e produzindo uma ata notarial, na qual um escrivão do cartório extrajudicial, um escrivão de notas lá do cartório da sua cidade, vai pegar o seu celular, verificar a sua conversa, registrar tudo que está ali e embaixo da assinatura dele, um selo do cartório e certificar que aquilo, tudo que está na ata, ele extraiu do seu celular. Isso é barato? Geralmente não. Reclamante tem dinheiro para pagar isso? Geralmente não. Geralmente, quando eu vejo, isso é um investimento feito pelo próprio advogado por acreditar que a causa é muito boa. Existe outra forma de se fazer isso? Existe. Através de certificação digital na internet, que serve não só para o WhatsApp, mas como para diversas redes sociais, para prints de sites, para diversas coisas que você quer encontrar na internet, que você precisa extrair aquele texto como prova e que ele passe de forma verídica para o processo. Você pode usar sites ou programas, plataformas, que colocam uma certificação digital válida pelo Conselho Nacional de Justiça, válida perante a Justiça do Trabalho. É como se fosse uma autenticação. Ah, Leandro, como é que eu faço isso? Existe um site, por exemplo, chamado Verifact. Eu vou deixar aqui o endereço aqui nos comentários do vídeo. Existe um site chamado Verifact e ele tem alguns vídeos que são tutoriais que te ensinam a como fazer isso. Consegue produzir relatórios de imagem, de vídeo
relatórios de conversas de WhatsApp, com tudo transcrito, e depois possui uma certificação digital que isso foi feito através da metodologia do site Verifact, que é aceito pela Justiça do Trabalho. Isso também tem um custo. É mais barato que a ata notarial, mas talvez o reclamante não tenha dinheiro para investir. Então, o que é mais difícil de ser manipulado do que uma imagem, um print, um vídeo? Você pode pegar o seu celular. Hoje em dia, quase todos têm o recurso de gravação de tela. Você coloca para gravar a sua tela, vai lá na conversa do WhatsApp, rola calmamente a conversa do WhatsApp, vai aparecer todo o conteúdo, vai lá, clica no número com quem você estava conversando, escuta áudio que vai ser gravado no vídeo da gravação de tela, dá o stop quando você terminar de mostrar tudo que você queria. Isso vai te gerar um arquivo de vídeo que você pode colocar no PJE ou pedir ou gravar num pendrive ou num DVD e pedir o acautelamento desse DVD ou desse pendrive na vara fisicamente. E no dia da audiência, você vai para a audiência, leva o notebook e coloca aquilo ali para rodar na frente da parte para a qual você quer fazer perguntas. Por exemplo, é para o preposto da empresa que você quer falar sobre aquilo ali? Bota o vídeo para rolar, dá o pause a hora que você quiser. Excelência, gostaria de saber do preposto se ele teve essa conversa aqui com o reclamante. Excelência, bota o áudio para rodar. Excelência, gostaria de saber do preposto se é ele aí nesse áudio falando. Entendeu, gente? Existem situações ou formas de produção da prova que tem mais credibilidade e menos credibilidade. Mas você consegue emprestar credibilidade ao seu print de WhatsApp, à sua gravação de tela do celular, confrontando-o com a prova oral que você quer produzir. Então, assim, não baseie seu direito, aliás, o direito do seu cliente, não baseie ele somente num print de WhatsApp. Porque se eu sou advogado de defesa, eu vou impugnar esse print da seguinte forma. Excelência, pela ordem, impugno os prints de WhatsApp apresentados, uma vez que são arquivos de imagem facilmente manipulados, que não possuem qualquer certificação de validade e são impossíveis de se confrontar com eventuais documentos originais. Pronto. Pode também gerar um incidente de falsidade. Se aquilo que você está vendo, se aquele print que você está falando, por exemplo, tem uma conversa modificada, instaure um incidente de falsidade. Incidente de falsidade documental. Que é o que a gente faz também quando o reclamante, quando a empresa apresenta um recibo e o reclamante fala, essa assinatura aí não é minha, não. Você faz o quê? Uma perícia grafotécnica ali. Mas antes você alega falsidade documental. Beleza? Ficou entendido isso? Leandro, e geolocalização? O que tem acontecido com geolocalização? Gente, geralmente a geolocalização
está sendo utilizada em processos de horas extras. E pela minha experiência, pelo que eu tenho visto, nesses processos, esses pedidos de geolocalização estão sendo realizados por quem está correto. Quando o reclamante está correto de que fazia muitas horas extras e essas não eram pagas, o advogado dele faz esse pedido já na inicial. Quando a empresa tem a certeza que o reclamante não fazia as horas extras que ele está pleiteando, ele pede a geolocalização. A empresa pede a geolocalização. É sempre que o juiz está deferindo? Não. Mas, Leandro, você está falando de geolocalização? Que raio é isso? Nunca ouvi falar disso. Eu acho difícil, que eu já falei algumas vezes no meu perfil. Mas vamos lá. O que é geolocalização? Geolocalização é a possibilidade de você saber onde determinada pessoa estava pelo celular dela. Se você entrar aí no seu celular e tiver uma determinada configuração realizada, você tem como saber onde você estava em cada ponto do seu dia. Quanto tempo você ficou em determinada loja? Se foi a um restaurante, quanto tempo você ficou nesse restaurante? O celular te informa tudo. Por quê? E com muita precisão, tá? Que é utilizado o serviço de GPS. E isso fica tudo armazenado no Google. O Google tem condição de fornecer aonde você estava, em determinado horário, em determinado dia. Tem condição de fornecer onde você estava, em determinado horário, em determinados períodos. Então não adianta você alegar que ficava trabalhando todo dia até as 21 horas, se você fazia hora extra, 1 hora de 15 em 15 dias. Sabe por quê? Porque a empresa vai pedir a geolocalização. E aí vai dizer que você ficava lá, ó, 1 horinha. Porque nas outras você já estava naquele horário que você alega que estava trabalhando, já estava em casa há muito tempo. Existem outras formas de se fazer isso? Existem formas mais precisas e menos precisas de fazer a geolocalização. Mas existem outras formas. Por exemplo, através da empresa de telefone. A sua operadora lá, Vivo, TIM, Claro, Oi, pode informar a que antena seu celular estava vinculado em determinado momento. Vamos supor que você trabalhe numa empresa e sua casa fique a 5 quilômetros dessa empresa. É lá, 20 minutos, meia hora de carro dessa empresa. Ou 20 minutos de ônibus, 30 minutos de ônibus dessa empresa. E aí você alega que fazia horas extras todo dia. E aí a empresa pede ofício para a operadora do seu celular para que informe onde seu celular estava em determinados horários. E aí a empresa de telefonia vem dizendo, não onde você estava, mas vem dizendo a qual antena o seu celular estava conectado. A qual antena da rede de celulares. E considerando que o seu celular sempre está conectado à antena mais próxima, e são várias na cidade, a geolocalização vai dizer
que você não estava vinculado próximo à antena do seu trabalho, aquele horário que você alega que fazia hora extra, você estava vinculado à antena mais próxima da sua casa. Veja que situação. Complicado, gente. Mas existem divergências sobre a aplicação das provas digitais. Há uma forte corrente surgindo quanto à legalidade da utilização disso. É claro que nós vamos ter controvérsias aí muito grandes, porque tem gente que defende que isso fere a intimidade e a vida privada. E tem muita gente boa defendendo isso. Tem muito juiz negando a utilização das provas digitais com base na LGPD. Então, você precisa conhecer os argumentos, porque se for solicitado contra a sua tese, se esse tipo de prova for solicitado contra você, você precisa ter argumentos para impugnar até a possibilidade da realização dessa prova. Tem gente que, por exemplo, acredita que print de WhatsApp, vou pedir então expedição de ofício ao WhatsApp para que forneça as conversas. O WhatsApp vai dizer que não consegue fazer isso por causa de criptografia. Embora tenha uma fofoca aí de que o WhatsApp chegou a fornecer o conteúdo das conversas lá para o STF, se eu não me engano, em matéria criminal. Se eu não me engano. Tem uma fofoca sobre isso. Mas, se o juiz aqui da comarcazinha de Raio que o Parta mandar um ofício lá para o WhatsApp, a resposta que vai vir é que eles não têm acesso às conversas trocadas entre duas pessoas, porque há criptografia de ponta a ponta. Tá? Leandro, como é que eu dou validade a e-mail? Gente, primeira coisa, e-mail corporativo é da empresa. Então, a empresa tem acesso. Tá? Pode ter acesso e fuxicar lá. Eu te falo isso. Mas, posso solicitar ao Google que entregue e-mails? Posso solicitar a outras empresas que entreguem e-mails? A gente vai cair aí na situação de violação ou não da intimidade e vida privada. Vai ter juiz definindo? Vai. Dependendo da forma que você impugnar o print que foi colocado lá, a impressão do e-mail. Eu já vi juiz aceitar e-mail o seguinte: você imprime o e-mail e junta no processo. Aí, ou faz um print e junta no processo. Aí o juiz pergunta assim: ô fulano, esse e-mail aqui é seu? É. Consta como aberto, né? É. Então você leu. Então foi você que enviou. O juiz faz isso direto em audiência. É a forma correta de se produzir essa prova? Não é. Mas tem muito juiz que aceita. Assim como tem muito juiz que aceita print de WhatsApp. Mas nenhuma desses juízes que aceitam conseguem uma boa fundamentação contra uma boa impugnação. Porque eles mesmos sabem que não é a forma correta de se produzir essa prova, mas é a forma mais rápida, mais fácil, que não dá trabalho. E o juiz não quer ter trabalho. Gente, existe também uma modalidade de prova pouquíssimo utilizada, chamada inspeção judicial. O que é isso, Leandro? Pô, cara, tá acontecendo o seguinte, ó. Eu preciso, assim, que alguém que tenha fé pública vá em um determinado lugar
por exemplo, um oficial de justiça, e ateste que uma situação está acontecendo. O juiz pode determinar que o oficial de justiça vai em diligência a algum lugar para apurar alguma coisa. Quer ver um caso de inspeção judicial que eu já vi acontecer? Era uma audiência há muitos anos atrás, poucas vezes eu vi isso acontecer. Uma audiência em que o juiz, ele suspendeu a audiência, a alegação era aqui. Lembrei que a alegação era aqui. A pessoa, sempre para se escusar de ir à audiência, juntava um laudo, um atestado médico. E aí, toda vez o advogado comparecia com o atestado médico em mão e pedia o adiamento da audiência. Já era o terceiro adiamento por causa da mesma situação. E nesse dia, o advogado de defesa, teve a preocupação de passar no imóvel da reclamada e verificar se ela estava em casa. E se deparou com ela na praça, passeando com o cachorro. Só que não era uma época que não tinha celular para a gente tirar foto, filmar. Então ele chegou, quando o advogado da outra parte apresentou o atestado médico, ele argumentou isso com o juiz e garantiu para o juiz, falou, excelência, inclusive eu passei lá hoje e ela estava passeando com um cachorro na praça em frente ao prédio. Aí o juiz olhou o endereço e eram algumas quadras do fórum. O juiz, então, pediu, tirou todo mundo da sala, falou que ia transformar a audiência em diligência para apurar a questão suscitada pelo advogado de defesa, que a reclamada estava em casa, enquanto seu advogado apresentava um atestado médico de que ela não podia se locomover. E foi isso que o juiz fez. Saiu em diligência com os advogados e o reclamante, um oficial de justiça e o juiz, e foram lá. E aí o juiz tocou a campainha, o interfone da casa dela, ela atendeu e ele perguntou, eu sou o fulano de tal, a pedido da justiça, a senhora poderia comparecer aqui na portaria? E a mulher foi andando na portaria. E aí o juiz indagou na cara. Por que a senhora não foi à audiência se a senhora pode se locomover? Ela foi condenada por litigância de má-fé. Eles voltaram, ela tomou revelia e ela foi condenada por litigância de má-fé. É comum o juiz sair da audiência? Gente, em 22 anos de audiência, eu só vi essa inspeção judicial diretamente pelo juiz 2 vezes. Mas ele tem o seu poder. Mas essa inspeção judicial pode ser determinada pelo juiz para que um funcionário veja alguma situação para ele. Entendeu? É uma inspeção do Poder Judiciário. Gente, falamos muito, essa aula já está ficando longa demais, você sabe que eu não gosto disso, mas eu vou falar só um pedacinho agora sobre alegações finais. Sempre que puder, faça alegações finais. Se você tem certeza que estiver ganhando processo, faça oralmente. Se você não tem certeza ou precisa delinear alguma coisa para o juiz, peça prazo para fazer por escrito. A gente chama o seguinte, excelência, pela ordem, a instrução foi grande, aquela pesada, aí você acha que precisa se manifestar alguma coisa, excelência, pela ordem, quer conceder 10 dias de prazo para alegações finais, por escrito? Provavelmente o juiz vai ter problema nenhum quanto a isso. Agora, vai ter juiz que vai perguntar assim para você no final da audiência,
Alegações finais, doutores, remissivas. O que quer dizer isso? Remissiva quer dizer que você se remete a todas as provas e alegações que foram efetuadas no processo. Isso é para quê? Cumprir tabela. Eu não acho que serve, tá? Eu gosto de fazer alegações finais ou orais em audiência, sempre quando eu acho que estou ganhando, ou por escrito, quando preciso falar uma coisa ou outra mais importante. O que se fala nas alegações finais? Gente, você não começa a falar sobre direito, transcrever artigo, nada disso. Você apenas ressalta os pontos. Ressalta os pontos das provas que foram produzidas que corroborem a sua tese, seja ela pelo reclamante ou pela reclamada. Você vai falar sobre, em depoimento tal, a testemunha confirma que tal. É isso que você faz nas alegações finais. Beleza? Gente, semana que vem abre a matrícula do último curso Mestre das Audiências. Leandro, o curso é bom? Eu acho maravilhoso. É comigo, sou eu que dou. E vai do básico ao avançado. Serve para qualquer um, em qualquer idade. Se você entendeu as coisas que eu falei aqui, imagine nos meus exemplos, muito mais explicado, sem correria, né? Comigo podendo dar mais ênfase no dia a dia, na prática e menos questões teóricas. Eu acho que é isso que você procura. O curso é caro, Leandro? Vou te fazer uma pergunta. Se com uma dica só, do curso inteiro, se com uma dica só, você ganhar o processo, eu tenho certeza que você não vai ver ele como caro e sim como investimento. Eu duvido que você tenha um processo aí que o valor da causa seja inferior a R$3.000. Ou seja, se você ganhar esse processo, você ganha quanto? R$900 no mínimo, 30%, não é isso? R$900. O curso custa bem menos que isso. Mas bem menos que isso. E imagine que se com uma dica só, ele te faz ganhar esse processo aí. Ou te faz ganhar aquele processo grandão que você tem aí no escritório. Tô cansado de ver advogado com medo de fazer audiência. Tô cansado de ver advogado passando vergonha na sala de audiência. É por isso que eu falo tanto sobre audiência e é por isso que eu ensino sobre audiência. Vamos lá, segunda-feira, vão abrir as inscrições do curso. Se você quiser se aprofundar e ser o advogado que vai fazer a diferença na sala de audiência, se inscreva nele. E se gostou dessas aulas gratuitas, por favor, deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha com outros colegas, me ajuda aí. Valeu? Junto com o curso também vai ser oferecida a consultoria VIP, que é o quê? A oportunidade de você ter 2 consultorias comigo, de até 1 hora cada uma, para falar sobre qualquer coisa do seu processo. Definir uma estratégia, bolar perguntas para as partes ou para testemunhas, quiser uma ajuda num recurso, perdeu uma audiência, não sabe o que fazer. Já me procuraram para tudo, gente. Essas consultorias servem para isso. Se você não está, assim, quer uma atenção mais especial, você tem a oportunidade de falar pessoalmente comigo, ou a gente faz uma reunião pelo Zoom, uma videochamada no WhatsApp, beleza? O importante é te ajudar. Obrigado, gente, por ter assistido essa aula. Grande abraço para todo mundo.